Saudações amigos! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós iremos falar um pouquinho de três clássicos dos anos 60 que fizeram bastante sucesso em suas épocas. São eles: Cinca Chambord, Citroën DS, vulgo Boca de Sapo, e o Dodge Dart, o famoso Dojão. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Cinca Chambord. A Cinca do Brasil foi uma subsidiária brasileira da Cinca francesa, fundada em 5 de maio de 1958 na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais. Todavia, por motivos operacionais e logísticos, proximidade dos fornecedores de autopeças e do maior mercado consumidor do país, a empresa decidiu fechar o escritório mineiro e concentrar suas atividades em São Paulo, onde construiu a sua fábrica de automóveis em São Bernardo do Campo. O modelo básico produzido pela empresa a partir de 1959 foi o Cinca Chambord. O primeiro Chambord a sair da linha de produção foi oficialmente entregue ao presidente Juscelino Kubitschek no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro. No auge da produção, de 1964 a 1965, a empresa chegou a ter 2.300 funcionários. Em 1965, começaram a circular boatos que a Chrysler americana, proprietária da Cinca francesa, iria assumir o comando da filial brasileira, o que acabou ocorrendo no segundo semestre de 1966. Durante alguns meses, a marca Cinca foi mantida, mas, a partir de agosto de 1967, a Cinca do Brasil deixou de existir e assim, nascia a Chrysler do Brasil. Os motoristas do Expresso Luxo, uma frota de carros que fazia a ligação entre São Paulo e o litoral, desciam e subiam a serra várias vezes por dia. E qual era o carro preferido por eles nos anos 60? O Cinca Chambord, quando a alternativa era o Aero Willys. A suspensão era macia, e a direção, muito leve, além de fazer mais de 200.000 quilômetros sem mexer no motor. Mas a verdade é que, no começo, pouca gente colocava a mão no fogo por ele. Seu apelido era Maestro, um concerto a cada esquina. Na verdade, o Cinca Chambord, lançado em 1959, vinha da França e era praticamente apenas montado aqui. Apesar do V8 sob o capô, o Cinca Chambord não tinha um desempenho eletrizante. No início, seu motor de 2.351 cm3 desenvolvia modestos 84 cavalos. E o torque só aparecia nas rotações mais altas. Por isso dava para saber com quarteirões de distância que um deles se aproximava. Para seus fãs, poucas sinfonias equivalem ao prazer de ouvir o inconfundível grito do V8 acelerando, característico devido à sequência de explosões de um cilindro de cada lado. As versões seguintes foram ficando mais potentes. Mas o Cinca só ganharia massa muscular de fato em 1966, com a adoção do motor Msul com 130 cavalos e comando de válvulas no cabeçote. Sua sofisticação incluía faróis de neblina incorporados à grade dianteira, um painel completíssimo com odômetro parcial e um curioso sistema que fazia o retorno da alavanca do pisca, quando uma resistência aquecia depois de 3 segundos. Outra novidade do Cinca, nos modelos entre 1964 e 1966, era o comando de avanço do distribuidor, recurso do qual poucos motoristas sabiam tirar partido. Mais excêntrico mesmo era o nome de algumas cores do catálogo, como o ketchup metálico, para designar um vermelho cereja. Fizeram parte da família uma adaptação esportiva, o Cinca Rally, o luxuoso Presidence, versão top de linha que tinha como opcional o step que ficava exposto atrás do porta-malas, e no outro extremo Alvorada, uma versão pé de boi muito usada como táxi. No entanto, nenhum deles batia o charme da jangada, a primeira station wagon nacional e que na França se chamava Marly. Hoje, é difícil quem não vire a cabeça para ver um Cinca passar. E ao volante, a confirmação das qualidades que fizeram sua fama. A maciez e o conforto dão prazer de dirigir. Passar sobre os paralelepípedos, mais do que alimentar a nostalgia, serviu para apreciar o bom trabalho da suspensão. O câmbio na coluna de direção, de 3 marchas, tem engates fáceis e é preciso manter o regime de rotações mais alto para não perder potência nas trocas de marcha.
A boa visibilidade em todos os sentidos torna a condução mais confortável, assim como os bancos, para 6 pessoas, revestidos de curving. O modelo Tufão, já com motor de 100 cavalos, passou pelo teste de 4 rodas em setembro de 64, quando foi apresentado. Seus números, 135,4 km por hora de máxima e 23,3 segundos na prova de aceleração de 0 a 100 e uma eternidade. O Simca desapareceu no início de 1967, quando a Chrysler assumiu o controle da fábrica. Foram fabricados 50.833 carros e hoje é difícil encontrar modelos em bom estado, o que faz com que seu preço entre os colecionadores seja elevado às alturas. Mais difícil mesmo é encontrar quem queira vender. O carro mais próximo da perfeição que você pode comprar. Conheça-o ainda hoje no revendedor autorizado Simca da sua cidade. Clássico, Citroën DS. O DS é primeiramente um novo Nautilus, disse o filósofo francês Roland Barthes num ensaio escrito em 1957. De certa forma, o fascínio exercido por aquele moderníssimo veículo assemelhava-se ao do submarino da ficção de Júlio Verne. Só que circulava a 20.000 léguas acima e em chão firme. Ou não tão firme, visto que em movimento sua suspensão podia ser ajustada em 3 alturas, possibilitando com conforto enfrentar as piores estradas. Em 1955, o DS parecia vindo de outro planeta naquele salão de Paris. De uma só vez, apresentou várias soluções raras na época, que hoje tornaram-se corriqueiras, como direção hidráulica, freios a disco dianteiros e partes da carroceria de materiais alternativos, como alumínio no capô e fibra de vidro no teto. Mas o grande destaque era a suspensão hidropneumática, que dispensava o conjunto mola-amortecedor. Estendendo a inovação introduzida em 1954 no eixo traseiro do Traction Avant, o DS tinha uma linha hidráulica que era a alma dos sistemas de suspensão, freio e assistência de direção. Como opcional, o conjunto podia ainda comandar uma transmissão semiautomática, outra das marcas daquele assombro automotivo que, em 15 minutos de salão, contabilizava 745 pedidos, e número que saltou a 12.000 só no primeiro dia. Havia ainda aerodinâmica surpreendente, com CX de 0,38, valor que melhoraria nas reestilizações de 1962 e 1967. Para efeito de comparação, o DS5 atual, criado 55 anos depois e com dimensões semelhantes às do DS original, registra 0,30. Ainda protótipo, o estilo lhe valeu o apelido de o hipopótamo. No Brasil, ficou o sapo ou em inglês, tubarão. Ainda que muito adiante de seu tempo, o DS, projetado originalmente como carro para grande público, esbarrava no alto preço, impressão ainda mais reforçada por ter sido lançado uma década após o fim da Segunda Guerra. Por isso, em 1957 estreava o ID, mais barato e simples. O ano de 1958 veria a estreia da Perua, e-Break ou Safari, dependendo do país. As inovações não parariam no lançamento. Em 1967, eram os faróis direcionais, em 1969, ganharia a exclusiva injeção eletrônica. Em 1975, porém, o sedã saía de linha, seguido um ano depois pela Break. Depois de 1.455.746 carros, o CX o sucedia, porém sem o mesmo impacto do Nautilus sobre rodas. Surgiu até uma lenda urbana, a de que, caso você conseguisse capotar um DS, ganharia um novo de fábrica. Ficha técnica, Citroën DS. Motor, central dianteiro, 4 cilindros em linha, arrefecido a água, 2 válvulas por cilindro. Comando de válvulas no bloco. Câmbio, semiautomático de 4 marchas, manual de 4 ou 5 marchas, automático de 3 marchas. Dimensões, sedã ou perua, 4 ou 5 portas, 5 passageiros. Desempenho, comprimento, 484 cm, largura, 181 cm, altura, 147 cm, entre eixos, 312 cm.
Velocidade máxima, de 140 até 1961 e a 188 km por hora, de 1973 a 1975. Dodge Dart. Dodge Dart é uma linha de automóveis fabricados nos Estados Unidos pela Dodge entre 1960 e 1976, e no Brasil, entre 1969 e 1981. Histórico. O Dodge Dart Dardo, em português, foi um automóvel feito pela divisão Dodge da Chrysler, entre 1960 e 1976. O Dart foi introduzido como um carro grande em 1960, e em 1962 tornou-se um carro de tamanho médio e, finalmente, foi produzido em versão compacta entre 1963 e 1976. A Dodge utilizou o nome Dart nos anos 50, para um carro com chassi guia, numa exposição de carros. No Brasil, o primeiro modelo saiu somente na versão sedã, ou seja, modelo 4 portas. O coupé saiu em 1971, sendo que nesse mesmo ano foi eleito o carro do ano, segundo a revista Autosport, principal publicação especializada da época. Características técnicas. Possuía o maior motor até então fabricado no Brasil, um V8 de 318 polegadas cúbicas, 5.212 cm3, e a gasolina. Desenvolvia 198 HP, SAI, e a 4.600 rotações por minuto e 41,5 mkgf de torque a 2.400 rotações por minuto. Alcançava a velocidade máxima de 180 km por hora, criando assim uma faixa de luxo entre o Ford Galaxy V8 292 e o Chevrolet Opala 6 cilindros em linha 3800. Nos modelos Charger LS ele ganhava escape duplo chegando a 205 HP, SAI, e no Charger RT, além dos itens mencionados no modelo Charger LS, ganhou também uma maior taxa de compressão, 4 boom, para o uso de gasolina azul de maior octanagem, sendo o mais veloz e potente carro nacional, recorde, apenas em velocidade, que só foi quebrado no anos 90 com o Fiat Tempra Turbo. Dodge Dart Coupé modelo 1973. O Dart foi o modelo base para os outros automóveis fabricados na família Dodge no Brasil, que mudavam conforme o estilo e o acabamento. Os modelos fabricados no Brasil a partir de 1971 diferiam do modelo americano principalmente na estética frontal e traseira, porém a engenharia da motorização era a mesma utilizada nos modelos importados, original do Dodge Dart americano de 1968 a 1969 com motor La 318. Era concorrente direto no setor de luxuosos do Ford Galaxy e dos esportivos Ford Maverick e Chevrolet Opala 250 RS. Dodge Dart Coupé modelo 1980. Consumo, 6 km por litro. Média de 4 a 7,5 km por litro. Fora de linha. Em 1980 Volkswagen comprou o restante das ações da fábrica brasileira, se em 1979 já havia adquirido 50%, e em 1981 sua produção foi encerrada. Neste mesmo período a fábrica parou de produzir automóveis, aproveitando porém os motores V8 em sua linha de caminhões e utilitários. Anteriormente também eram ali produzidos os caminhões Dodge no Brasil. Dodge Dart 1981, se este exemplar é o último Dart produzido no mundo. Colecionismo. O Dodge Dart é um modelo bastante cultuado pelos colecionadores, como um clássico, e pela importância que teve ao longo de muitos anos, no mercado automobilístico brasileiro. Muitos exemplares ainda podem ser encontrados em condições de total originalidade e funcionamento. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Se gostaram do vídeo, o seu like e a sua inscrição é de muita importância para o crescimento do nosso canal. Não esqueçam de dar uma passadinha na loja do canal, o link encontra-se na descrição. Até breve.